Bom pessoal, vamos começar o nosso tutorial de georreferenciamento usando o QuantumGIS. Primeira questão a fazer é clicar em iniciar, buscar na lista de todos os programas o programa instalado. No caso eu estou aqui com a versão 2.4, QGIS Desktop. Clica-se e aguarda a abertura do programa. Bom, assim que o programa abre, a primeira providência é analisar se os complementos necessários para a utilização do procedimento de georreferenciamento estão instalados. Então nós vamos no menu Complementos, na primeira opção do menu Gerenciar e Instalar Complementos e clicamos na opção Instalados. Nos complementos instalados, nós avaliamos se está instalado o complemento referente ao georreferenciador, que é esse que estou marcando aqui. Então, se ele estiver ali marcadinho, né, apenas fecha. E aí nós vamos proceder ao georreferenciamento. Para fazer um georreferenciamento, nós acionamos o menu Raster. O menu Raster terá dentro dele a ferramenta do georreferenciador. Então, clica em Raster, clica em georreferenciador e aciona a ferramenta. Quando você aciona a ferramenta, ele abre uma nova tela. Observem que nessa nova tela nós não temos nenhuma imagem e por isso mesmo a primeira providência é abrir um raster. Um raster vocês sabem que é uma imagem. Então, clicando nesse ícone no canto superior esquerdo da tela, ele vai abrir uma janela de seleção e nessa janela de seleção eu vou procurar aqui, no caso do meu computador, dados para tutoriais, a imagem da carta Camobi. Muito bem, temos aqui a carta Camobi, vamos dar uma olhada aqui em alguns elementos da carta. E, fundamentalmente, temos que ter atenção ao datum horizontal, South American Datum, de 1969, porque essa será uma configuração a ser feita na próxima etapa do georreferenciamento. Esses ícones, eles permitem, então, ampliar, diminuir o zoom, ter uma visão geral da camada e a última visão no nível de zoom que foi colocado anteriormente. Nós vamos trabalhar bastante com a ampliação de zoom e com a visualização da camada inteira. Para começar o georreferenciamento, se escolhe um dos cantos da carta topográfica, observando então a grade, o TM da carta e as coordenadas que estão dispostas nos eixos falso leste, né, que corresponde às longitudes, e ao falso norte, que corresponde às latitudes. Vamos selecionar então esse canto onde temos aqui a coordenada 234.000 e 6.719.000, exatamente nesse cruzamento aqui. Para a gente georreferenciar, ampliamos o zoom de maneira que nós tenhamos visível aqui as coordenadas e o cruzamento. O procedimento do georreferenciamento começa adicionando-se os pontos de controle. E o ícone para fazer esse trabalho está aqui, é esse ícone que eu estou demonstrando aqui na tela, adicionar ponto. No momento que vocês clicam nesse ícone, o cursor fica no formato de uma cruzeta, que permite chegar exatamente no ponto central do cruzamento entre as coordenadas de georreferenciamento. Outra questão interessante aqui é observar o efeito do roller do mouse, que permite, ao girar a roda, afastar ou aproximar o zoom. Então, girando para frente, vocês aproximam, girando para trás, afastam o zoom. Pressionando e firmando, pressionado esse roller do mouse, vocês têm a possibilidade de movimentar a tela na direção desejada. Nesse caso, como eu memorizei as coordenadas que serão atribuídas ao ponto, eu vou aproximar bastante aqui, de maneira que eu consiga colocar esse ponto de controle de georreferenciamento bem no meio do pixel do cruzamento. Então será
mais ou menos por aqui. No momento que se clica com o botão esquerdo do mouse sobre o local, ele abre uma janela para a entrada com as coordenadas. Como eu falei antes, a coordenada leste, então, é 234.000 e a coordenada norte, 6.719.000. Confere se os números estão digitados corretamente. Tudo ok. Vejam que fica marcado aqui o ponto que foi alocado nesse cruzamento. E aqui embaixo as coordenadas de tela e as coordenadas espaciais. Ainda não há um desvio de x nem de y e nem um erro residual, porque não temos os 4 pontos no mínimo para o georreferenciamento. Clicando na visão geral e com o zoom mais, vamos para a outra extremidade da carta. Canto superior direito, temos aqui as coordenadas 245.000 e 6.719.000. Ampliando um pouquinho mais o zoom, acionamos o botão de adicionar ponto, o ícone adicionar ponto, clicando com o botão esquerdo do mouse e com o roller do mouse aproximamos o cruzamento para fazer a alocação do ponto bem no meio do cruzamento. Nesse caso aqui o cruzamento ele está representado por uma linha dupla, então nós vamos colocar o ponto exatamente no meio dos 2 pixels aqui. Com o botão esquerdo do mouse, um clique, ele abre a janela das coordenadas e aqui eu já posso, por exemplo, afastar a tela com o roller para ler as coordenadas que serão digitadas ali. A primeira, 245.000 e a latitude falso norte, 6.719.000. Confere os números, ok. Vejam que o ponto ficou ali exatamente no local que eu tinha marcado anteriormente. Voltamos à visão geral da carta. Com o ícone do zoom mais, vamos para a extremidade do canto inferior esquerdo. E aqui nós temos as coordenadas 235.000 cruzando com o falso norte, a coordenada de latitude 6.706.000. Acionamos o ícone de adicionar ponto, buscamos o pixel principal do cruzamento, com o botão esquerdo do mouse, marca esse local, e aí já se pode, com o roller do mouse, afastar um pouquinho o zoom, para identificar as coordenadas que serão digitadas. No X, 235.000, no Y, 6.706.000. Ok, os números estão corretos. Retornamos à visão geral, com o zoom mais, no quarto canto, no canto inferior direito da carta, nós vamos escolher o cruzamento entre as coordenadas 245.000 e 6.707.000. Então, mais uma vez, acionamos o botão de adicionar ponto, com o roller do mouse nós ampliamos o zoom para encontrar o pixel principal do cruzamento. Com o botão esquerdo do mouse adicionamos o ponto e com o roller do mouse afastamos um pouco a carta para ler as coordenadas que serão digitadas. 245.000 e 6.707.000. Ok? Então aqui a gente pode observar nos pontos vermelhos que nós temos 4 pontos bem distribuídos nas extremidades da carta. A carta Camobi SO, a folha topográfica de Camobi SO, na escala 1 para 25.000. E depois de adicionar os 4 pontos de controle, nós temos que configurar a transformação, que nós fazemos isso acionando esse ícone com o formato de uma engrenagem. Então vamos lá, configurar a transformação. Para configurar a transformação, nós podemos escolher entre vários tipos de transformações, sendo que as mais indicadas são a polinomial de primeira e de segunda ordem, sabendo que para a polinomial de primeira ordem são necessários no mínimo 4 pontos e para a polinomial de segunda ordem no mínimo um número de 10 pontos, aproximadamente 10, 12 pontos, para essa transformação ela se dar de forma bastante precisa. O método de reamostragem indicado é o vizinho mais próximo.
O raster de saída tem que, pelo ícone da caixa de seleção ali de digitação do lado, selecionar o local de destino. Nós vamos chamá-lo de Camobi, carta Camobi SO georreferenciada. Vamos salvar esse nome. E se vocês lembrarem que lá no início do tutorial eu mostrei na carta o datum horizontal, nós temos então que lembrar que esse datum horizontal ele tem que ser configurado no sistema de referência de coordenadas de destino. Então também nesse ícone que vai se permitir essa seleção, se eu não tenho esse datum no meu sistema de referência recentemente usado, nós podemos usar o filtro, digitando SAD, né? E ele já automaticamente me leva a algumas opções. Como nós estamos trabalhando com uma carta topográfica, sabemos que a projeção cartográfica dessa carta é a projeção UTM, e também temos que saber que o fuso dessa projeção UTM no qual essa carta está alocada, nesse caso aqui é o fuso 22S. Então, se não tivesse por ali nas recentemente utilizadas, eu poderia buscar aqui na lista dos meus ícones, dos meus sistemas de referência. Nesse caso eu vou utilizar SAD 69 de 1996, que foi a última revisão desses parâmetros, né? Ok. Os demais elementos da carta não são necessários que sejam alterados. Quando nós executamos a configuração, ele automaticamente faz o ajuste dos desvios, dos pixels em relação às coordenadas, né, dos 4 pontos, e o erro residual. Nós podemos ver aqui que o erro médio da transformação polinomial de primeira ordem foi bastante pequeno, 0,04 pixels, e então esse é um erro que está dentro do esperado, né, não sendo maior que 1, né, o equivalente a 1 pixel, nós temos um erro bastante pequeno aqui. Ainda não está pronto o georreferenciamento. Até aqui nós adicionamos os 4 pontos de controle, né, configuramos os parâmetros da transformação para o georreferenciamento, e agora nós vamos então com esse ícone que se assemelha aqui a um botão de play, né, no canto superior esquerdo da tela, iniciar o georreferenciamento. Iniciamos o georreferenciamento foi realizado, podemos fechar essa tela. Aqui ele vai então solicitar para gravarmos os 4 pontos de controle. GCP significa Ground Control Point, ou ponto de controle de terreno. Gravamos esses pontos e temos aí na tela já a carta topográfica georreferenciada. Podemos confirmar esse georreferenciamento observando as coordenadas na barra de status inferior da tela, em que ao movimentar o mouse nós temos aí a indicação das coordenadas, exatamente aquelas que correspondem às coordenadas que foram digitadas. Aqui, por exemplo, 235 mil, 6 milhões 706 mil. Se eu aproximar o meu zoom desse ponto aqui, vocês vão identificar lá embaixo que a coordenada vai ficar muito próxima, se não idêntica. Olha ali. Aquela... 6.706.235 mil, bem no cantinho do pixel ali. Muito bem, esse era o tutorial para o georreferenciamento de uma carta topográfica no QuantumGIS.